Graça e paz, amados, tudo bem? Aqui é o reverendo Ezequiel Almeida, hoje trazendo mais um estudo da Palavra de Deus, para que nós possamos juntos aprender um pouquinho mais, compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido da parte do Senhor, ok? E hoje eu gostaria de trazer a meditação do livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, no capítulo 3, que é um capítulo muito interessante, mas hoje nós vamos nos deter apenas a esse versículo, que tem muito a nos revelar em relação à tridimensionalidade ou à integralidade do nosso ser, quanto seres humanos, quanto templo de Deus. O apóstolo Paulo era um judeu zeloso, um homem conhecedor da lei judaica, a ponto, inclusive, de, pelo seu zelo em relação à sua religiosidade dentro do judaísmo, perseguir o povo cristão e, como judeu, como principal dentro do judaísmo, como alguém muito bem instruído, ele tinha uma noção plena e exata do que significava o templo de Deus. O templo, basicamente, desde quando foi determinado por Deus a Moisés, deveria ter 3 ambientes. E assim era até os dias de Paulo. O primeiro ambiente do templo era o átrio. No átrio era um lugar onde todo o povo poderia estar. Era um local onde qualquer um podia entrar de qualquer jeito. Era apenas um pátio. O nome átrio já diz, era um pátio, era um local externo ao templo, onde não necessitava especificamente nenhum atributo ou nenhum requisito básico para estar dentro do átrio. Era um local externo. Caminhando um pouco mais adentro, existia um outro lugar, que era o lugar santo. No lugar santo já havia restrições. Era um local onde qualquer pessoa não podia entrar. Só quem entrava no lugar santo eram os sacerdotes. Eram aqueles que iriam se preparar para oferecer o sacrifício no Santíssimo Lugar, que era o lugar mais restrito ainda. O Santíssimo Lugar era o cerne do templo, era o lugar principal do templo, era o local onde se manifestava a glória, a Shekinah de Deus. É até interessante a gente usar essa palavra Shekinah. Hoje a gente passa nas ruas e a gente vê borracharia com o nome de Shekinah, salão de beleza com o nome de Shekinah, em um total desrespeito ao significado dessa palavra, que tem para o judeu, ou para quem tem um entendimento do significado dela do hebraico, sabe a grandeza, o significado, a importância da palavra Shekinah, que significa a manifestação da glória de Deus. Não uma glória trivial, a glória de Deus na sua plenitude, na sua grandeza, a glória de Deus sendo manifestada de uma forma sobrenatural ao homem. E no Santíssimo Lugar, que era o local reservado, onde tinha o altar, onde era queimado os sacrifícios, ali só podia entrar o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar com uma roupa, com gonzos, com sinos balançando e amarrado por uma corda na cintura, porque a glória de Deus era tão real naquele lugar que se o sumo sacerdote estivesse despreparado, se ele estivesse em uma situação ali de pecado, ou uma situação em desonra à glória de Deus que era manifestada ali, ele era fulminado pela presença da glória de Deus. Tamanha santidade, tamanha presença de Deus que se manifestava naquele lugar. Sendo assim, nós entendemos um pouco o que é o templo, nos seus 3 compartimentos. O compartimento do átrio, o compartimento do lugar santo, onde existia a mesa da propiciação, onde
ficava, onde se era preparado o holocausto para ser oferecido, onde os sacerdotes se preparavam para todo o ritual de introdução do sumo sacerdote ao Santíssimo Lugar, e lá no interior, no lugar mais secreto, existia o Santíssimo Lugar. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo faz essa analogia, não sabeis vós que sois o templo de Deus, ele tinha noção do que estava falando. Ele conhecia bem a tríade humana. Ele conhecia bem a natureza humana na sua esfera exterior, ou seja, carnal, na sua esfera intermediária, que é a esfera da emoção, a da alma, e na sua esfera íntima, onde Deus se manifesta, que é o Espírito. Espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Dentro da manifestação da glória de Deus ao povo de Israel, essa manifestação se dava de dentro para fora. Ou seja, Deus se manifestava no Santíssimo Lugar e a glória de Deus se irradiava ao lugar santo, chegando até mesmo ao átrio, atingindo as pessoas no átrio, como narrado no livro de 1 Reis 8, versículo 10, versículo 11, onde a glória de Deus se manifestou de uma forma tão tremenda que o povo sequer conseguia ficar de pé. Mas vale lembrarmos que essa glória se manifestava de dentro para fora e não de fora para dentro. Não era algo que era provocado no átrio para atingir o Santíssimo Lugar, não. Era do Santíssimo Lugar para se irradiar assim para as outras esferas. O que nós vemos hoje em muitos movimentos dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos, são provocações da presença de Deus de uma forma superficial. São cultos regados por efeitos audiovisuais, onde dentro dos púlpitos das igrejas tentam-se provocar através da emoção, de uma música que toca na alma, de uma música que provoca uma emoção, de um ambiente, até mesmo de uma cor, até mesmo da cor, da decoração ou da estrutura física do templo humano, das palavras que são dirigidas a partir do púlpito para provocar nas pessoas um sentimento que toque suas emoções. E muitas das vezes, levada pela emoção, por aquele hino tão bonitinho, bem cantado, bem tocado, com aquelas palavras doces aos ouvidos, as pessoas são levadas à emoção e ali no culto choram, levantam suas mãos, fazem promessas de amor e juras de amor ao Senhor, que na verdade não passam de sensações superficiais, porque não conseguem alcançar o cerne do ser humano, que é o Espírito. E sabe aonde está a prova disso? É que esses cultos regados por altas doses de emoção, por manipulações psicológicas muitas das vezes, por manipulações até mesmo hipnóticas. É muito fácil manipular um público quando você detém algumas técnicas de programação neurolinguística, de uma boa oratória ou de psicologia, levando as pessoas a rir, a chorar, ou a manifestar as suas emoções através de palavras que induzem, através do sugestionamento, as pessoas a reagirem daquela forma. Mas sabe qual a diferença? Sabe o que acontece quando isso é aplicado nas nossas igrejas? Quando isso é aplicado nos nossos cultos? Os resultados são superficiais. As pessoas não têm uma transformação efetiva na sua vida. Sabe por quê? Porque quando vem de dentro para fora, quando a presença de Deus, o tocar de Deus, o agir de Deus, ele vem do espírito para a alma e da alma para o corpo, se manifestando nessas três esferas, em um caminho que vem de uma reforma íntima para a reforma externa. Há uma mudança na vida do indivíduo. Há frutos de transformação. As pessoas
vão para casa, vão para o seu trabalho, vão para o seu dia a dia de forma diferente. A sua vida é transformada pela presença de Deus. Quando esse processo ele ocorre de fora para dentro, tocando apenas a emoção, ou seja, não consegue entrar no íntimo, no secreto com Deus, não consegue alcançar o santíssimo lugar, aquele lugar onde a presença de Deus se manifesta. Você chora, você cai, você de forma induzida, você de uma forma manipuladora é induzido, ou muitas das vezes até mesmo sugestionado a cair, a falar coisas que movidos pela sua emoção, mas quando você sai daquele culto, nada muda na sua vida. Você continua a mesma pessoa, não há uma transformação, você não mudou como cristão, a sua moral não foi trabalhada, não houve uma reforma no seu espírito, no seu caráter, não houve um tratamento de caráter. Sabe por quê? Porque tudo foi tratado de uma forma superficial. Nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo ele fala isso, porque ele conhecia que Deus habita no interior, lá no espírito, e é lá que se manifesta a glória verdadeira de Deus. É lá que se manifesta o poder transformador de Deus. E quando esse poder ele se manifesta de dentro para fora, de forma que ele seja ativado através da sua comunhão, ou do seu contato, ou do mover direto de Deus na sua vida, as suas emoções são tocadas por essa irradiação, por esse mover de Deus. Então você realmente vai chorar, você pode se prostrar, você vai manifestar nas suas emoções a presença de Deus. O seu corpo vai reagir. Você pode se prostrar de joelhos, você pode dançar, você pode desmaiar, desfalecer diante da presença de Deus, mas é algo que veio de dentro para fora. Não é apenas um movimento, não é apenas uma manifestação superficial onde você cai e levanta a mesma pessoa ou até pior do que como caiu. Certa vez um pastor amigo nosso, pregando em uma igreja lá em Boston, em um congresso de pastores, que essa igreja se dizia ser a agência de Deus para trazer um avivamento mundial. E nos seus cultos todos caíam. As pessoas caíam para um lado, para o outro. Era um mover, entre aspas, sobrenatural. No entanto, não havia mudança de vidas. E esse pastor, certa vez pregando nessa igreja, ele falou algo que eu marquei, que eu nunca mais esqueci. Ele disse: olha, estou vendo tantas pessoas caindo aqui, mas para mim não me interessa quantas vezes você caia aqui dentro. O que me interessa é como você caminha lá fora depois de se levantar. Porque cair dentro de um templo é muito fácil. Cair na unção é muito fácil. Pular dentro da igreja é muito fácil. Chorar, fazer juras de amor é muito fácil. Mas levar uma vida em Cristo, com um caráter transformado por Cristo, pelo poder do Evangelho, esse é o maior desafio da vida cristã. E é esse desafio que eu te convido hoje a entender o que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Uma igreja que era tão avivada. Se você ler a carta de Coríntios, você vai ver que Coríntios era a igreja que tinha todos os dons espirituais. No entanto, era a igreja mais corrompida em pecados. Pecados absurdos, pecados realmente tenebrosos que assombravam a igreja de Coríntios. E já nesse mesmo capítulo 3, Paulo já começa escrevendo para ele: olha, não posso escrever para vocês como crianças espirituais. Ou seja, sequer maturidade eles tinham para ouvir as verdades da revelação do que Cristo tinha a revelar através do apóstolo Paulo àquela igreja. Mais uma vez nos mostrando que dons espirituais, que pula-pula, que é esse suposto avivamento promovido através de barulho, não é um avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro
ele é caracterizado por transformação de vidas, por arrependimento, por vidas transformadas, gerando frutos de arrependimento. Caso contrário, é movimento, não é avivamento. E o apóstolo Paulo, diante de uma igreja que se julgava tão avivada, ele já começa escrevendo, olha, não posso falar para vocês como adultos espirituais, porque vocês não estão preparados. Logo no início do capítulo 3, e ele, no capítulo verso 16, ele fala sobre não sabeis vós que sois o templo de Deus, ele faz essa pergunta. Ou seja, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A presença de Deus não se manifesta em uma igreja de 4 paredes. A presença de Deus ela não se manifesta em um altar feito por homens. A verdadeira presença de Deus se manifesta dentro de nós. E quando nós estamos reunidos, sim, dentro de um espaço físico que nós chamamos de igreja hoje, e pessoas ali manifestam a glória de Deus a partir de um toque, de um mover no seu interior, no seu santíssimo lugar, naquele lugar mais secreto. Aí sim, essa igreja, esse templo, esse agrupamento de pessoas passa a sofrer um processo de transformação. E há uma característica, essa igreja, ela passa a fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Por quê? Porque é verdadeiramente uma igreja avivada por Deus. Portanto, o verdadeiro avivamento não está em movimentos, não está em barulho, não está na quantidade de lágrimas que você derrama, mas sim nos frutos que são gerados a partir do que acontece no Santíssimo Lugar. Que Deus te traga o entendimento desta realidade, que você passe a ter uma conexão com o Senhor, lá no seu Santíssimo Lugar, lá no seu secreto. Você pode invocar a presença dele dentro do seu quarto, no seu trabalho, no seu carro, no mar, na mata, no monte, aonde quer que esteja. Porque o templo é você. O altar está aqui dentro. O Santíssimo Lugar é o teu espírito e não o teu corpo, a tua alma, as tuas emoções. E quando essa presença se manifestar nesse local, no seu secreto, você vai entender que todo o seu corpo é contagiado e transformado pelo poder, pela Shekinah verdadeira de Deus. Não essa Shekinah que vulgarizam hoje em nossos dias de forma até pecaminosa, blasfêmica, mas sim a Shekinah sagrada, da manifestação da presença de Deus transformadora na vida de um homem, de uma mulher que entende que Ele é o templo, que Ele é o tabernáculo de Deus. Que Deus fale ao seu coração e que essa palavra surta poder de transformação na sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe.